Nós estamos então na nossa segunda mensagem da série Esperança. E essa série de mensagens, ela é intencional. Não é apenas um momento em que a gente decidiu trazer uma série aqui aleatoriamente. Setembro nós estamos empenhados no Setembro Amarelo, que é contra o suicídio. Então é um tema que infelizmente está presente em muitas famílias. Muitas famílias são assoladas com esse mal. Então nós, como igreja, sabendo do nosso papel social e também para o reino de Deus, intencionalmente estaremos ministrando essas mensagens para que nós venhamos entender principalmente o sentido da vida ou o propósito também da vida. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um tema intitulado Tudo Começa em Deus. Amém? Quem entendeu aí, diga amém. Tudo começa em Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1, verso 16. Quem achou, diga amém. Não sei se vocês perceberam, mas hoje eu estou chique, né? Estou sabendo nem o que fazer com as duas mãos livres, né? Amém? Quem achou, diga amém. Colossenses 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Amém? Você que gosta de anotar um versículo importante, esse aí eu creio que é relevante. Talvez na sua Bíblia já está aí riscado, anotado, marcado. Mas este versículo carrega uma grande verdade que precisa estar dentro do nosso coração. Tudo que existe, sejam coisas visíveis ou invisíveis, coisas terrenas ou coisas celestiais, tudo que existe foram criadas, todas essas coisas foram criadas por Deus e para Deus. Essa é uma verdade que precisa perseguir nossa mente e o nosso coração. Um escritor, um filósofo, na verdade, ateu, chamado Bertrand Russell, ele afirma o seguinte: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito da vida não tem sentido. Esse homem está dizendo o quê? Se nós meditamos sobre propósito de vida, se em nós há um pensar sobre o porquê eu existo, ou a razão de se existir, se isso estiver apartado da ideia do Criador, a ideia de Deus, é perda de tempo. Não se deve pensar em propósito se não houver o entendimento da existência ou a convicção de que Deus existe. Porque só há propósito, só há um motivo de se existir se eu creio na existência de Deus. Porque se existe um propósito na vida, existe então um Criador que a destinou para que assim ela viesse a ser essa tal vida. Quem está entendendo, diga amém. Algum dia, talvez você já se questionou a respeito do propósito da vida. Talvez na juventude, na adolescência, aonde mais se é marcante essa pergunta: por que eu existo? Aonde talvez os conflitos entre eu não pedi para existir são mais evidenciados, e talvez carregamos essa questão e essa dúvida por toda a nossa vida. Toda a nossa existência ainda perguntamos e nos questionamos acerca por que eu existo. Mas nós precisamos entender que, apesar de parecer um questionamento simples, mas estamos diante de um dilema que nos persegue.
Vejamos o que Salomão diz acerca disso. Ele fala em Eclesiastes no capítulo 8, verso 17: por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. E isso Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra, diz: olha, apesar do homem tentar, ele não encontrará uma resposta. Por que as coisas existem? Se as coisas, também os homens. E isto é muito normal. É algo que acontece com você e com todos. Porque na verdade, essa é a grande pergunta que permeia toda a humanidade. O sentido da vida, por que existimos, o propósito. E é um grande problema no mundo em que vivemos. É que buscamos o sentido da vida dentro de nós mesmos. Estamos buscando o porquê existimos, olhando para nós mesmos. E se fazemos assim, é uma busca inútil. Sabe por quê? Porque a questão não é você. Não tem a ver comigo mesmo. Se eu olhar para mim mesmo, estarei buscando num vazio o sentido da vida. O propósito da nossa vida, então, é muito maior do que as minhas realizações pessoais. O sentido e o propósito da vida não é a paz de espírito tão buscada e nem mesmo a felicidade tão almejada. Olhemos para todos os planos da nossa vida, tudo que arquitetamos para a nossa existência. Quanto tempo nós gastamos durante o nosso dia vivendo para nós mesmos? Aonde está Deus? Aonde está Deus em tudo o que planejamos? Aonde está as pessoas nesse nosso itinerário da vida? Naquilo que mais almejamos? Aonde está um tempo, como o apóstolo falou, para a busca e a reflexão sobre aquilo que aprendemos, seja na palavra de Deus, no convívio com os irmãos? Não há tempo para refletirmos em tudo aquilo que absorvemos. A nossa vida se torna como um grande telejornal. É notícia em cima de notícia, é catástrofes, são boas e más notícias, uma enxurrada delas, e não temos tempo para refletir acerca delas. Estamos vivendo uma vida aleatoriamente, e é muito maior esse propósito da existência, é muito maior do que a minha família, do que a minha carreira, do que os meus pais, os meus filhos, ou até mesmo os mais ambiciosos sonhos que eu posso carregar. O sentido da vida vai muito além. E se nós quisermos saber por que nós fomos colocados neste planeta, nós devemos começar por Deus. Por Deus, a origem, aonde tudo começa, como nós lemos, tudo que existe na terra e no céu foi criado por meio dele. E se ele é o criador de todas as coisas, é para ele que eu preciso olhar, porque nele estão todas essas respostas. Você nasceu de acordo com os propósitos dele, para cumprir os propósitos dele. A ambição maior da nossa existência parte dele. Quem mais desejou que nós viéssemos a existir foi o próprio Pai. Não somos um acidente. Daqui, as próximas mensagens iremos falar sobre isso. Mas não somos um acidente. Não estamos aqui ao acaso. Não somos o sonho dos nossos pais, nem mesmo o erro deles, nem mesmo a inconsequência de nossos pais em relacionamentos equivocados, tortuosos. Talvez em algum relacionamento passageiro dos nossos pais viemos a existir, mas não estamos aqui ao acaso. A procura pelo propósito ou o sentido da vida tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lugar errado, em nós mesmos. E cadê o Davi? O Davi piloto, cadê o Davizão? Eu vi ele por aqui, cadê o Davi? O Davizão está ali. Quando eu estudei, e me corrija se eu estiver errado, existe uma diferença entre sentido e direção. Certo, piloto? Sentido, me corrija. O sentido é para onde vai, certo?
e a direção é da onde veio. Exato? Né? Tipo assim, o vento de tal, o rumo e a direção, né? Rumo, sentido, há uma diferença. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós precisamos olhar de onde viemos. De onde eu venho? Da onde eu parti? Aonde está a minha origem? E a minha origem está nele. Eu nasci de Deus. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Efésios vai dizer que para o louvor da sua glória é que nós existimos. Fomos feitos no Senhor para honra e louvor da sua majestade, para o louvor da sua glória. Ele nos fez no seu amado. Jesus é o padrão ao qual Deus nos cria. E para onde eu vou? Mais uma vez a resposta vem do versículo que lemos no começo: para Ele são todas as coisas, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, por meio dEle tudo que existe veio a existir, nascemos dEle e vamos para Ele, existimos nele e para Ele iremos também. E nós certamente já fizemos uma dessas perguntas: o que eu quero ser? O que eu quero me tornar? O que deveria fazer? O que eu deveria fazer com a minha vida? Eu lembro que quando eu fiz 20 anos, eu tive a minha primeira crise existencial. E eu olhei para mim mesmo e falei: meu Deus, eu tenho 20 anos e não tenho nada, não sou nada. Falei: meu Deus, já estou velho pra caramba. 20 anos, não tenho um pinto para dar água. Eu entrei em crise, 20 anos. Agora eu olho para trás e falo assim: meu Deus, eu era tão novo. Mas uma crise existencial: o que é que eu vou fazer da minha vida? E digo para você, demorou muito tempo para que eu viesse ter essa resposta. Quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para o futuro? E às vezes as nossas ideias estão tão embaralhadas que questões, entre aspas, simples como essas, a gente não consegue nem mesmo colocar num papel quais são os nossos sonhos. Mas se fosse para a gente colocar as nossas frustrações, nos faltaria um papel, faltariam espaço, faltariam HDs para contar quantas frustrações, quantas tristezas, quantas perdas. Porque concentramos em nós mesmos e jamais nos será desvendado o propósito da vida quando olhamos para nós mesmos. Porque a palavra de Deus diz em Jó: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda humanidade. Nas mãos de Deus está a vida de toda criatura. É como se tudo que existe couber, como não, né? É como é, exatamente é. A vida toda está concentrada na mão de Deus. E nós muitas vezes estamos lutando para viver uma vida distante dessa realidade. Mas esquecemos que toda a vida está na mão de Deus. Porque o nosso coração é obstinado ao extremo a fugir de tudo aquilo que de alguma forma tenta controlar a nossa vida. Quando falamos que Deus tem um propósito para toda a vida, o nosso coração terrivelmente enganoso vai nos dizer: como assim? Então somos uma marionete? Quer dizer então que nós não temos domínio sobre a nossa própria vida? Não temos então a capacidade de escolher a vida que queremos viver? Aí entramos num outro ponto chamado livre-arbítrio. Deus dá a cada um esse poder de optar pela vida e pela morte. A vida e a morte está no poder da escolha. Mas a palavra de Deus nos ensina: escolha a vida para que vivas, e não a vida sem Deus. Porque toda a vida, todo o fôlego de toda criatura, de todo ser vivente está nas mãos de Deus. É impossível, o coração humano sempre vai lutar contra estes
planos e propósitos de Deus, porque nós nos julgamos capazes o suficiente para decidir e definir o que é bom para nós. Mas isso só se tornará uma realidade a partir de uma vida, de uma mentalidade sobre essa ideia de que tudo que existe, existe porque Deus criou. E há um propósito para todas as coisas. E por este propósito é que eu vim a existir. O propósito da nossa vida então é maior do que a nossa realização pessoal, a nossa paz de espírito, ou até mesmo do que a nossa felicidade. Focar em Deus então é a solução. Focar em nós mesmos é angústia e aflição. Por que os homens estão extremamente ansiosos, temerosos pelo futuro? Por que então que tantos estão se precipitando? Por que muitos estão se afogando em mágoas, amargura, depressões? Porque não estão conseguindo olhar para fora de si mesmos e contemplar a amplitude da existência em Deus. Porque ao contrário da ansiedade, o contrário do medo é a fé. Enquanto a ansiedade é o medo do porvir, a fé é a certeza, é a firme convicção daquilo que ainda há de acontecer. Enquanto os filhos de Deus, aqueles que reconhecem que tudo que eles precisam, tudo o que eles são e tudo aquilo que eles um dia se tornarão, vem de Deus, está firmado, é eterno, é imutável. A minha existência estando nas mãos de Deus, não há o que temer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Enquanto o meu temor, enquanto aquilo que gera temor e tremor no meu coração for Deus, a quem eu temerei? Se a minha expectativa maior, se a ambição da minha vida, o ápice da minha vida é estar nele, o que eu devo ter medo? Se eu tenho a certeza e a convicção de que a minha vida é de Deus, o que me causará temor? O que fará com que os meus pés sejam vacilantes se eu estou nele? Se esse mesmo Deus, Criador e o Consumador, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, aquele que sabe de todas as coisas, tem o controle da minha vida, se eu tenho convicção de que a minha vida é inteiramente dele, que futuro incerto eu posso temer? O que está diante desses homens é apenas Deus. Uau! Deus. Qual é o maior desejo e ambição da minha vida? Deus. Eterno, imutável, justo, fiel. Temos um Deus que controla todas as coisas, um Deus soberano sobre tudo. Ao contrário do que dizem livros famosos, filmes, seminários, nós não iremos descobrir o significado da vida olhando para dentro de nós mesmos. E é muito provável que todos nós já tenhamos tentado algo do tipo. Nós não somos os criadores de nós mesmos, nem mesmo os nossos pais. Eles de alguma forma nos conduziram, eles tiveram a tutela da nossa vida, mas quem nos criou foi Deus. Então logo dizer que o jeito mais apropriado de entender sobre nós mesmos não seria olhando para nós, porque não nos criamos. Devemos olhar para quem nos criou, olhar para o Criador. O modo mais fácil de entender o porquê eu existo e para que eu existo deve ser olhando para Deus, perguntando a esse Deus, questionando a esse Deus: Senhor, por que eu existo? Senhor, qual é o motivo da minha existência? Para que o Senhor me criou? Olhando para a palavra de Deus, 1 Coríntios 2,7,
Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Olhe para si mesmo e fracasse miseravelmente. Muitos homens estão gastando tudo para se descobrirem. Se descubra a sua melhor versão. Descubra qual é o seu melhor eu. E fracasse inevitavelmente. Porque o melhor que você pode viver não é o seu melhor. O melhor que nós podemos viver é em Deus. Porque não somos apenas criados para a calamidade, somos filhos amados de Deus. Não somos criados ao acaso, nascemos com um propósito, com uma intenção e uma direção. Deus não é apenas o nosso ponto de partida, Ele é a fonte de toda a existência e de toda a vida. Senhor não é alguém que iremos encontrar no fim da jornada, Ele é aquele que deu start da vida, Ele é aquele que mantém a vida e Ele é aquele que todo olho contemplará no final. Deus não é uma ideia, Deus não é uma filosofia, Deus não é uma luz, Deus é o Criador e o mantenedor de todas as criaturas e de toda a humanidade. Sem Ele nada do que existe haveria de existir. Enquanto Deus não for o pilar central da nossa existência, viveremos uma vida inteiramente vazia, sem propósito, sem direção, sem sentido. Efésios 1:11 vai dizer: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Daqui exatamente 8 dias, será mais um ano em que uma tragédia assolou a nossa família. Eu sempre falei com certa alegria que eu nunca tinha perdido pessoas próximas, parentes e familiares. Mas no dia 22 de setembro de 2023, o meu pai me ligou com uma notícia muito terrível. O meu irmão, ele tinha 23 anos. Sempre imagina que quando passa o tempo fica mais fácil de falar sobre certas coisas, mas certo que meu irmão tirou a sua própria vida, né? O suicídio por si só já é uma tragédia. Mas ele é muito difícil para a família também, porque não apenas pela ausência, não apenas pelo fato ocorrido em si, mas porque ele deixa uma pergunta no ar. Para onde essa pessoa foi? Porque a morte de um filho de Deus, ela não é desesperança total. Há pouco tempo, perdemos irmãos. O apóstolo Ronaldo perdeu seu pai. Mas fica uma esperança.
de que aqui não é o fim. Uma morte de alguém com Deus deixa uma esperança. Eu tenho fé no meu coração que de alguma forma Deus tenha feito alguma coisa. Mas também há um temor no coração de que talvez não. Não porque Deus não o amasse. Ele entregou a vida dele para Jesus, ele foi batizado. Mas de alguma forma se perdeu em si mesmo. E por mais que a vida seja tão breve e tão passageira, muitos se perdem nesse caminho. A própria vida, a própria existência, a busca desenfreada por alegria e satisfação. Talvez foram estes os maiores labirintos da vida dele. Nós temos duas alternativas na nossa vida. Ou vamos especular o sentido da vida, ou viveremos em revelação. Ou ficaremos o tempo todo em discussões infindáveis sobre o propósito e motivos, ou gastaremos tempo em livros de filosofia sobre homens que gastaram sua vida inteira com devaneios acerca da vida. Ou teremos uma revelação de quem nós somos, e a maior revelação vem por intermédio da palavra de Deus, que nos revela quem somos, da onde viemos e para onde iremos. É que nos apresenta o autor da vida de forma clara, seja pela leitura individual, ou seja pela contemplação coletiva desse Deus. Viveremos uma vida inteira ao redor, e perdão da expressão, mas ao redor do próprio rabo, olhando para nós mesmos, correndo em círculos, ou descobriremos em Deus satisfação real? Eu não sei você, mas eu prefiro a segunda opção, viver em revelação. Viver em, mesmo que os olhos não contemplem, mas vivendo para Ele, vivendo nele o amor, a vida, a satisfação ao qual Ele planejou para a minha vida. Ainda que isso seja diferente demais do que o meu coração terreno, o meu coração enganoso, a minha mente terrena tenha sonhado. Ou será que estamos dispostos demais para entrarmos numa batalha com Deus, acerca, como se fosse um cabo de guerra? Ora eu entrego a minha vida, e geralmente isso está atrelado a uma necessidade. É quando vemos que não somos capazes de alguma coisa, dizemos: Senhor, toma o controle. Quando temos um parente acamado, dizemos: Senhor, toma o controle. Mas nas pequenas decisões, não, Senhor, pode me devolver aqui que eu vou resolver essa parada. Estaremos numa constante briga, dizendo: Senhor, é teu, ora é meu. É uma gangorra da vida, ora Deus está no alto, ora nós estamos no alto. E por isso, infelizmente, muitos dentro da casa de Deus também perecem. Por quê? Porque essas tragédias não acontecem somente em quem está lá fora, mas também dentro da casa de Deus. Nós precisamos então descobrir as verdades bíblicas que nos ajudarão a compreender e descobrir o sentido da vida. E eu separei o primeiro ponto: encontre sua verdadeira identidade. Quem é você? Você é uma criação ou uma criatura
especial de Deus. Como na própria imagem da criação, a fotografia da criação, Deus cria todas as coisas de forma extraordinária, mas de uma forma especial e específica, Deus cria o homem. Quando tudo veio a ser criado pela palavra de Deus, o homem foi criado pelo toque de Deus. Deus esculpe o homem de forma extraordinária, sopra seu espírito nas narinas daquele boneco de terra ali, e este se torna ser vivente. A vida só é possível quando Deus nos dá a porção dele. Mais uma vez, sem ele não existiríamos. E isso literalmente, de forma literal, Deus sopra do seu próprio ser para que nós viéssemos a nos tornar. Efésios 4:23 vai dizer: a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. 2 pontos são elucidados aí: renovação da mente e revestir-se da verdadeira identidade. Somos de Deus. Eu renovo a minha mente pela verdade de que sou dele, e renovo a minha identidade porque sou dele. Sou filho de Deus. 30 semanas o pessoal sempre se apresenta: sou filho amado de Deus. Qual é a minha identidade? Eu sou de Deus, porque existo para Deus. Qual é o meu futuro? Deus. Deus. Não há uma verdade além dessa. Precisamos buscar e perseguir essa revelação. O homem, a sua verdadeira face tem que ser resplandecida diante de Deus. A sua verdadeira identidade tem que ser revelada diante de Deus, não com máscaras, mas se revelando de verdade quem nós somos. Rótulos e identidades foram colocadas diante de nós, mas quem somos verdadeiramente? Precisamos ter esse entendimento. Jacó era aquele que recebeu o nome de seus pais, esse nome Jacó, o usurpador, aquele que toma, o que rouba. Uma tragédia o seu nome. E ele viveu a vida de alguma forma tentando fugir disso, até que ele se encontra com Deus. E Deus, ao falar com Jacó: olha, até então você é enganador, roubador, mas não se chamará assim. Você se chamará agora Israel, porque agora você encontrou o propósito da sua vida. Agora você encontrou com o Criador, e agora o seu nome é o Deus que prevalece. Quando Deus olha para nós, todos os rótulos, imagens que carregamos, todo nome que nos é dado, é removido, e Deus nos dá uma nova identidade nele. Nele. E essa identidade é o que? Eu sou aquele que estou acima de todas essas coisas. Eu sou aquele que antecede todo o passado horrível da sua vida. Mas o Senhor não conhece o meu passado. Deus sabe de tudo o que acontece e continua reafirmando: antes que tudo isso assolasse a sua vida, antes que todo acontecimento marcasse quem você é, eu já existia e já havia predestinado a sua existência para que glorificasse a mim. Nós estamos muito mais ligados a Deus do que nós imaginamos. Se há algum proveito na vida ou na morte, é saber que não somos de nós mesmos, mas pertencemos, quer na vida, quer na morte, quer no corpo, quer na alma, pertencemos a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo.
pertencemos a Ele, somos dele. Se há algum proveito em tudo que vivemos, é porque somos dele, não somos de nós mesmos. João 15,5 vai dizer: sem mim vocês nada podem fazer. Sem mim vocês não são nada. Você foi escolhido por Deus para ter esta identidade. Nele também fomos escolhidos. Descubra o propósito da sua vida. Nascemos para glorificar a Deus, como falamos, para praticar boas obras, como diz Efésios capítulo 2. Ele nos preparou para que viéssemos a praticar boas obras. O motivo pelo qual você nasceu veio muito antes da nossa existência. No céu, Deus já nos programava para existir. Antes que os nossos pais sonhassem nos ter, nós já existíamos no coração de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Há uma expectativa, tanto terrena como celestial, de que você saiba. A palavra de Deus vai dizer que a ardente expectativa é pela manifestação dos filhos de Deus. É para que homens e mulheres de Deus se levantem sabedores de quem são. Não mais ignorantes, não mais discutindo acerca disso, mas convictos. E essa convicção mudará o nosso jeito de viver. A nossa posição será mudada, porque nós seremos sabedores de que vivemos por Ele e para Ele. O Senhor Jesus vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Morramos então para todos esses questionamentos, morramos então para sonhos que findarão em morte apenas, mas escolhemos a vida, e a vida está nele. Um escritor, Alan Sachs, diz que a morte é mais universal que a vida. Afinal, todos morrem, mas nem todos vivem. Isso nos leva a entender que viver sem Deus nunca foi vida, apenas morte. Escolham a vida para que vivam. Viva um relacionamento pessoal com Deus. Pessoal, eu não posso viver acerca da vida do outro. Eu não posso viver pela pregação do outro. Eu não posso viver pelo testemunho ou pelas histórias que outros contam. Eu preciso viver as minhas experiências pessoais com Deus. Seja de forma coletiva ou de forma individual. Coletiva por quê? Porque muitos estão ouvindo essa mensagem. Uns estão bocejando, outros estão olhando para o celular, mas outros estão sendo impactados. Uma verdade brota no coração, dúvidas são colocadas de fora. Muitos outros que carregavam essa dúvida acerca da existência, agora estão compreendendo: Senhor, eu vivo por Ti. A origem é o Senhor, o meu destino é o Senhor. Viva de maneira coletiva a sua experiência relacional com Deus. Assim como Marta teve essa oportunidade. Marta corria de um lado para o outro, preocupada, ansiosa, entendendo que o seu afazer definia quem ela era, que os seus afazeres contemplavam a Deus. Ela questiona: Senhor, não se incomoda de eu estar servindo, correndo de um lado para outro, enquanto Maria está aí sentada? O Senhor diz: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com tantas coisas. Maria, porém, escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. A melhor parte da nossa vida é contemplar o Senhor. Não é o que fazemos, não é o que desejamos, não é o que mais ansiamos. A melhor parte da nossa vida é contemplar, é ter um relacionamento com esse Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não veio para restaurar uma religião. Não é para nós estarmos em um lugar apenas nos prostrando para o vazio, trabalhando para o nada. Mas no Senhor, tudo que fazemos não é em vão. No Senhor, tudo que nós
dispensarmos a nossa vida, não será inútil, mas revelará de quem somos, revelará para que fomos chamados. Afinal, não é para uma religião que Jesus Cristo morreu, porque não foi isso que foi perdido no Jardim do Éden. Não foi uma religião, foi relacionamento. O que foi removido pelo pecado não foi por falta ou ausência de religião, mas no Jardim do Éden foi removido pelo pecado a nossa comunhão, e Cristo restaurou. Cristo definitivamente resolveu o problema do homem, que era essa separação de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se coloque de pé então, em nome de Jesus. Creia então que a eternidade é real. É real. A nossa vida não se resume àquilo que os nossos olhos podem contemplar. A nossa vida não é apenas isso que somos capazes de ver com olhos carnais, mas a eternidade precisa ser revelada aos olhos de todo aquele que crê. A eternidade está diante de nós. Aquilo que o Senhor nos cria, a sua imagem e semelhança, uma das características é que somos eternos. Somos eternos. Para a vida ou para a morte, somos eternos. Para a vida eterna ou para a morte eterna. Ela não deixará de existir. Certa vez um jovem cheio de questionamentos pergunta para um pastor, ele abre o coração para um pastor e diz: eu não acredito em Deus. E o pastor olha para ele e fala assim: que pena, Deus ficará muito triste em saber disso. Para Deus não muda o fato se você acredita nele ou não. A eternidade, pouco importa se você acredita nela ou não. O certo é que eles existem, tanto Deus como a eternidade, e ambos nos aguardam. Mas entenda uma coisa: decisões que tomamos ainda em vida, ainda no temporal, ainda no terreno, produzirão efeitos eternos para nós. E uma dessas decisões é escolher por Jesus. Uma dessas decisões é optar por Deus. E às vezes você pode dizer assim: não, mas um dia lá atrás eu aceitei Jesus. Eu digo para você, se essa decisão de seguir Jesus não te persegue até hoje, a sua decisão de tempos atrás não tem feito diferença na sua vida. A decisão por Cristo precisa ser diário, porque todos os dias eu preciso de um Salvador. Todos os dias eu preciso que essa cruz se revele a mim. Todos os dias eu preciso que a ressurreição de Jesus seja manifesta a mim. Quem está entendendo, diga amém. Talvez há anos atrás você entregou sua vida para Jesus, mas em determinado momento você a tomou de volta, vivendo os seus interesses, talvez até buscando na religião satisfazer estes mesmos desejos. No coração de todo homem de Deus, o que precisa pulsar, o que precisa alimentá-lo, o que precisa satisfazer este coração, não são realizações pessoais, mas é a visão de Deus. Todos os dias eu preciso beber dessa fonte de Deus. E cada dia que eu me aproximo de Deus, mais eu compreendo que eu não tenho nada dele. E eu preciso mais uma vez voltar para Ele. Volte para Deus, volte-se para Deus. E por que voltar para Ele? Porque a minha origem é Ele. Faço uma pergunta: o reino de Deus é real para você? O reino de Deus, ele tem alcançado o seu coração? E como que você vai responder isso? Ainda há fome pela presença de Deus no seu coração? Ou você já está satisfeito
por ter vindo à igreja hoje? Será que você já está satisfeito por participar de um culto hoje? Ou talvez no seu coração ainda há uma fome. Jesus, eu preciso ser nutrido e alimentado pelo Senhor. Jesus, ainda hoje eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu sei que um dia o Senhor me tocou, mas Jesus, eu preciso disso novamente. Se é isso que norteia o seu caminho, glória a Deus. Mas se não, talvez você veio aqui apenas para cumprir o rito religioso. Eu digo para você que você precisa desesperadamente voltar-se para Jesus. Voltar-se para Jesus. Se você veio a essa reunião hoje com a intenção de dizer: Senhor, me perdoe os meus pecados, e sair daqui aliviado, com livro em branco para você pecar agora a semana inteira em paz. Talvez você veio aqui atormentado pelo pecado te acusando, e você veio à igreja para quê? Para você poder dizer: Senhor, me perdoa, e aí amanhã você acorda dizendo assim: bom, eu fui perdoado, então agora eu estou livre para voltar ao lamaçal. Entenda uma coisa, você não entendeu, você não foi tocado, você não foi ainda despertado pelo amor. Creia, Deus tem um reino eterno e um plano eterno para a sua vida. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, clame por misericórdia, clame para que o Senhor venha de uma forma poderosa na sua vida e revele quem Ele é para você. Jesus se revele, Jesus se revele, Jesus gere convicção nos corações, Jesus gere em nós temor e tremor, que sejamos convictos de que o Senhor é a nossa origem, que o Senhor é aonde estamos, que o Senhor é o nosso destino final. Se existe alguém que nessa noite nunca fez uma aliança com Deus, comece agora a falar para Ele, fala: Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Diga a Ele, diga: Senhor, eu entrego tudo, entrego ao Senhor. Se tiver alguém também nessa noite que foi para longe de Deus, também se entregue. Diga: Senhor, eu quero voltar ao Senhor. Tu és o primeiro amor, aquele que me amou primeiro. O Senhor que já me conhecia quando eu era ainda substância informe, quando ainda nem nos sonhos dos meus pais eu existia, o Senhor já me conhecia e já me amava. Me ajuda a voltar, me ajude a voltar, Jesus. Me ajude a estar na Tua presença, não apenas no meio do povo de Deus, mas me ajuda a ter amor e paixão pelo Senhor. Se tem alguém nessa noite que deseja fazer essa aliança com Deus, seja voltar ou seja dar o primeiro passo em direção a Jesus, levante a sua mão e nós queremos orar com você. Se tem alguém que deseja voltar à casa de Deus, levante a sua mão. Talvez você estava distante e hoje decide voltar, levante a sua mão. Se tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão, erga as suas mãos. E mais do que isso, saia do seu lugar, venha aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor por perdão, misericórdia, e que Ele nos receba na sua família. Aleluia, aleluia, aleluia.